Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula hoje é sobre processadores. Nós vamos falar um pouquinho sobre componentes internos, a maneira como ele executa as instruções, o que são processadores de 32 bits, de 64 bits, quais são os componentes que a gente pode encontrar num processador, né? E ao final as questões como a gente já vem trabalhando nas outras aulas, ok? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Renato e vamos à aula. Então, inicialmente, o processador ele é composto aí por essas três partes, onde a gente pode visualizar aí na tela, que a primeira é chamada de unidade de controle, ou simplesmente o C. A segunda é a unidade lógica aritmética, ou ULA, e os registradores, né? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses carinhos aí para vocês. Começando pela unidade de controle, ele tem como responsabilidade fazer o controle de execução das instruções. Então, é função dessa unidade de controle ou da UC gerenciar quem vai ser executado, quais são as operações, né, que vão ser utilizadas, o que a ULA vai executar, né? Então, já puxando para o próximo tópico, ela vai ser responsável pelo controle de todos os dispositivos. Então, ela é quem vai dizer assim, olha, ULA, faça essa soma. Olha, registrador, armazene essa informação, ok? Vamos lá para o próximo. Na unidade lógica aritmética, basicamente ela vai ser a calculadora do computador, né, desse processador. Sendo assim, ela vai executar efetivamente essas instruções, que pode ser uma instrução de soma, uma subtração, uma multiplicação, uma divisão, uma comparação de dados, né? Então, toda essa parte que é voltada para a parte lógica e aritmética, que envolve cálculos aí, vai ser de responsabilidade da nossa amiguinha ULA, Unidade Lógica Aritmética. E o próximo são os registradores, né? Os registradores nada mais são do que memórias de pequeno porte, né? Com um espaço pequeno para armazenamento de dados e dos resultados temporariamente que serão utilizados pela ULA. E como principal operações, esses registradores vão ser de leitura e escrita de dados. As arquiteturas desses processadores elas são de dois tipos. A primeira, como vocês podem ver aí, é a CISC e a outra é a RISC. A CISC nada mais é do que um conjunto complexo de instruções para computador, enquanto a RISC é um conjunto reduzido de instruções para computador. Né? Então vamos entender um pouquinho melhor sobre cada um dessas arquiteturas. Os processadores com arquitetura CISC, eles têm aí um grande conjunto de instruções, operações complexas, é o complexo modo de endereçamento, a execução é lenta, só que aí tem uma vantagem, ele é simples de programar e fácil de compilar, né? Então, os programas que são executados, que são desenvolvidos para esse tipo de processador, para essa arquitetura, ele tem essas características aí, ok? Enquanto os processadores do tipo RISC, né, como vocês podem ver, é um processador com um pequeno número de instruções, muito simples, e essas instruções são capazes de serem executadas em um único ciclo do caminho dos dados. Quer dizer que em um ciclo de frequência, né, eles vão ser executados facilmente. E aí eu trago para vocês, resumidamente, como é uma arquitetura do tipo RISC, né, que ela é bem simples, bem reduzida, enquanto o CISC ela é complexa, né, onde ele vai ter que passar por várias etapas até que seja executado, interpretado, né, todas essas instruções, ok? E aí chegamos à parte de arquitetura de processadores um pouco mais atual, que é o que ele fala de processadores de 32 bits, de 64 bits, né? Então ainda hoje existem esses processadores com arquitetura tanto de 32 bits quanto processadores de 64 bits, ok? Só que aí fica aquela questão, e o que são esses 32 bits, o que são 64 bits, certo? Essa quantidade de bits que eu estou referindo agora é o quanto de instruções um processador pode executar em um ciclo, por exemplo, de 1 segundo. Claro que os computadores, que os processadores, eles trabalham aí com milissegundos, mas só para ficar mais fácil a interpretação de vocês. Então imaginem aí vocês fazerem 64 tarefas em 1 segundo, ou 32 tarefas em 1 segundo. Então é mais ou menos essa
a ideia de quando você diz que tem processadores de 32 bits ou de 64 bits. É a quantidade de tarefas que você vai executar em um determinado período de tempo, ok? E aí outra coisa bacana que acaba acontecendo, né, é que, por exemplo, processadores de 32 bits, eles não executam programas que foram feitos para 64 bits. Já os processadores de 64 bits, o ideal é que eles executem programas que foram feitos com 64 bits, mas nada impede que eles também executem programas de 32 bits, ok? Então, passando aí, nós temos aí as perguntinhas que a gente faz para finalizando a aula, ok? Então, a primeira pergunta foi do concurso Departamento de Polícia Federal 2013, segunda edição. O cargo foi para escrivão de polícia e foi a banca CESP que fez essa questão e é uma questão de nível superior, ok? E aí ele traz o seguinte nessa questão. Diferentemente de um processador de 32 bits que não suporta programas feitos para 64, um processador de 64 bits é capaz de executar programas de 32 e de 64 bits, né? Então foi exatamente o que a gente acabou de falar antes de começar as questões, ok? Então, sem dúvida nenhuma, a resposta aqui é certa. Vamos para a próxima questão. A próxima questão é do Conselho Regional de Educação Física de 2019. Para o cargo de assistente administrativo, a banca foi o Instituto Quadrix e é uma questão de nível médio, ok? Vamos para a questão. Diz o seguinte: os processadores são circuitos integrados que podem ser programados para executar uma tarefa pré-definida, basicamente manipulando e processando dados. Então, o que nós já falamos aqui sobre processador, ele tem sim como funções, né, executar tarefas, manipular dados, e isso através da ULA, que vai gerenciar todo esse processo, através da unidade de controle e os registradores que vão auxiliar esse processador. Então a resposta aqui, né, está certo, correto. E a próxima questão é uma questão aí do concurso Polícia Civil do Espírito Santo. Foi uma questão que já tem um tempinho, 2011, né, para cargo de delegado de polícia. Também foi uma pergunta aí da banca CESP e ela é de nível superior, ok? Então vamos à questão. Diz o seguinte: quanto maior a quantidade de instruções contidas em um processador CISC, mais complexo e mais rápido ele se torna. Então, vale lembrar que quando a gente fala de processadores do tipo CISC, quer dizer que eles são um conjunto de instruções complexas para o computador. Então, como a questão já vem dizendo, ele é mais complexo, né, porque ele consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. Só que ele não é mais rápido, ele acaba se tornando mais lento, porque como ele é complexo, ele precisa interpretar todas essas instruções que vão ser executadas, ok? Então, essa foi a última questão que a gente trabalhou nesse vídeo. Espero ter clareado um pouquinho aí as ideias para vocês sobre processadores. Qualquer dúvida que vocês tenham, ok? É só deixar nos comentários aí a pergunta, eu ficarei feliz em responder e tirar as dúvidas de vocês, ok? Né? Como trazendo aí a resposta, errado e assim nós encerramos o vídeo de hoje, ok? Dúvidas para vocês e até a próxima.